progressão geométrica também é uma sequência importante, é uma sequência que tem um padrão, certo? E o padrão é o seguinte, o quociente entre um termo qualquer a partir do segundo e o seu anterior é sempre um número constante, que a gente chama de razão. Então, vai ser uma sequência de números que tem um padrão. E o padrão é o seguinte, toda vez que a gente dividir, fizer o quociente, a razão, entre um termo e o seu termo anterior, essa razão, né, a gente vai representar pela letra Q, vai ser sempre constante. Lá na PA a gente representou pela letra R. Então, novamente, você pega o segundo termo, divide pelo primeiro. Pega o terceiro termo, divide pelo segundo. O quarto termo, divide pelo terceiro. Essas razões, essas divisões, esse quociente vai ser sempre o mesmo resultado. Vai ser constante. E esse resultado é chamado de razão. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Vou fazer aqui PGs finitas, mas podem ser infinitas. Pode ser finita ou infinita. Vou pôr mais alguns exemplos do que quando a gente fez aula de PA, porque a PG, a classificação tem mais casos e porque às vezes é mais difícil também de observar o que acontece. Então, olha só, temos vários exemplos aí de PG, progressão geométrica. Então, vamos tentar descobrir a razão e classificar cada uma delas. Aqui, se eu pegar o 6 e dividir por 2 dá 3, 18 dividido por 6 dá 3, então a razão é 3. Eu tenho que multiplicar por 3 para obter o próximo valor, o próximo termo. Então, a razão é 3. Ok? Como os termos estão aumentando, é uma PG crescente. Aqui, se eu pegar o 64 e dividir por 128, dá 0,5. 32 dividido por 64 dá 0,5. Então, observe que para achar o próximo termo, a gente tem que dividir pela metade, dividir por 2. Só que, como a definição da PG, a gente não vai falar que a gente divide por 2. A gente vai falar que a gente multiplica por meio, que é a mesma coisa que dividir por 2. Então, a razão é meio. Como estão diminuindo, é uma PG decrescente. Aqui, menos 20 dividido por menos 5 dá 4 positivo. Menos 80 dividido por menos 20 dá 4 positivo. Então, eu tenho que multiplicar por 4. Olhem que a razão vai ser 4, eu estou multiplicando por 4, mas a PG não é crescente. Porque a gente está falando de termos negativos. O menos 320 é menor que esse, que é menor que esse. Então, é uma PG decrescente. Então, sempre tem que tomar cuidado com isso na PG. Aqui, o menos 81 para virar menos 27. Basta dividir por 3. Mas dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, a razão é 1/3. Apesar da razão ser 1/3, apesar de eu estar dividindo por 3, os termos estão aumentando, porque são negativos, é uma PG crescente. Aqui, 888, para ser constante, poderia ser uma PA também, tem sequências que são PA e são PG, tá? Só que aqui a razão é 1. Lá na PA a razão era 0, eu tinha que somar 0. E aqui a razão é 1, é uma PG constante. Próximo, olhe que agora o sinal está alternado. Para isso acontecer, nesse caso, eu tenho que dividir por menos 2, ó.
8 dividido por menos 2 dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2 e assim por diante. Então, eu tenho que multiplicar por menos meio. A razão aqui é menos meio. Quando isso acontece, a gente vai dizer que a PG é oscilante, ou alternada, ou alternante. Os valores alternam, uma hora maior, menor, maior, menor. Tá? Próxima, mesma coisa. Vai ser uma PG oscilante. E a razão aqui é vezes menos 2. A razão é menos 2. Ok? Então, olha, quando a razão for negativa, vai ficar mudando o sinal. Menos com menos é mais com menos é menos e assim vai. Essa PG e essa daqui a razão tem que ser zero. Conseguem observar? Porque, ó, 2 vezes quanto para dar zero? Zero. E a partir daqui, para ser PG, a razão tem que ser a mesma. Então, a gente tem que considerar que está multiplicando por zero. Essa PG a gente pode chamar de uma PG quase nula. Tem autores que chamam ela disso, uma PG quase nula. E essa daqui, olha que interessante. A razão é indeterminada. A razão pode ser qualquer número real. Por quê? Essa PG nula. Por quê? Porque zero vezes qualquer coisa, se o primeiro termo for zero, eu posso multiplicar por qualquer coisa que vai continuar sendo zero. A razão pode ser qualquer número. 2, 3, 4, qualquer número. Então, é uma PG constante, mas ela é uma PG nula. Ok? E agora a gente vai ver... Então, essas são as classificações possíveis. Crescente, decrescente, constante ou oscilante. São essas 4 classificações para PG. E agora a gente vai ver tudo que a gente discutiu para uma PA, a gente vai discutir para uma PG. Então, a gente vai tentar padronizar ela, criar a fórmula do termo geral, ver as propriedades, a representação gráfica, a interpolação, soma de termos, tudo que a gente definiu lá em PA, a gente vai definir para PG. Então, vamos começar criando uma sequência genérica, né, uma PG, pela definição. Então, a gente tem lá uma sequência, o primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, e assim por diante até o enésimo termo, um termo N. Pela construção da PG, como que a gente pode montar essa sequência? Olha só. Primeiro termo vai ser o primeiro termo mesmo, A1. O próximo eu vou multiplicando a razão. Vai ser A1 vezes Q. Vou multiplicar a razão de novo. Vai ser A1 vezes Q ao quadrado. Vou multiplicar a razão de novo. A1 vezes Q ao cubo. Observem o seguinte, todos têm A1, então para eu determinar um termo N, vai ter A1 vezes a razão. Olhem lá, quando eu estava no primeiro termo, não tinha razão. No segundo, a razão estava elevada à primeira potência. No terceiro, ao quadrado. Quarto termo ao cubo é sempre 1 a menos. Ó, 2 é 1 a menos que 3, 3 é 1 a menos que 4. Se for N, é N menos 1. Pronto. Com isso, a gente montou a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral, então? A N, para você determinar um termo qualquer da PG, basta pegar o primeiro, multiplicar pela razão elevado a N menos 1. Certo? Vamos ver alguns exemplos de como que eu posso utilizar essa fórmula? Exemplos. Primeiro exemplo. Eu tenho a seguinte PG, menos 20, 10 e menos 5, assim por diante. E eu quero determinar o oitavo termo. Gente, eu poderia ir escrevendo essa PG até o oitavo termo, mas a ideia é a gente saber usar a fórmula. Então, olha só, quero determinar o A8, o oitavo termo. O A1, o primeiro termo, é menos 20. Qual que é a razão dessa PG? Eu estou dividindo por menos 2, então a razão é menos meio. A razão é menos meio. Elevado a quanto? N menos 1, vai ser 8 menos 1.
vai ficar menos 20 vezes menos meio elevado à sétima potência, que vai ser igual a menos 20 vezes menos elevado a um expoente ímpar, vai continuar negativo. 1 e 2 elevado à sétima é 128. Menos vezes menos é positivo, vai ficar 20 sobre 128. Se quiser simplificar aqui, dá para simplificar por 4, dá 5 sobre 32. Então, se a gente continuar dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, o oitavo termo vai ser 5 sobre 32 avos. Segundo exemplo, vamos lá. Se é dado uma PG, onde o primeiro termo é 4, o A1 é 4, e o A9 é 1024. Eu quero saber a razão dessa PG. Então, vamos lá, vamos jogar na fórmula do termo geral. Quem que vai ser o meu AN? Vai ser o A9. Quem que vai ser o A1? 4. A razão eu não sei. Quem que vai ser o N menos 1? 9 menos 1. No lugar do A9, eu vou colocar 1024, que é o valor do nono termo, igual a 4 vezes a razão elevada à oitava potência. O 4 vai passar dividindo, certo? Vai dar 256, certo? Igual a razão elevada à oitava potência. O que a gente tem que fazer agora? Fatorar o 256 por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, 8, 4, 2 e 1. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 256 é a mesma coisa que 2 elevado à oitava potência. Olha lá, simplifico o 8 com o 8, conclusão, a razão é 2. Então, a razão dessa PG é 2. Ok? Como a gente viu lá na PA, existe uma fórmula generalizada para a fórmula do termo geral. Aqui na PG também, eu não preciso necessariamente usar o A1. Eu posso usar um AK, um termo qualquer. AK vezes a razão, só que daí fica N menos K. Vamos ver um exemplo para finalizar. Olha só, existe uma PG onde o terceiro termo é 8 e o quinto termo é 32. Eu quero saber qual é a razão. Jogando nessa fórmula, o meu AN eu vou escolher para ser o A5. O meu AK eu vou escolher o A3. A razão eu não sei. E aqui em cima, N menos K, 5 menos 3. O A5 é 32, o A3 é 8, razão elevado ao quadrado. Passa o 8 dividindo, a gente vai chegar que 4 é igual a razão ao quadrado. Aqui nem precisa fatorar, né, gente? Tá fácil de concluir. Que número que é ao quadrado dá 4? 2. A razão seria 2. Então, tem uma fórmula mais geral que é essa, que não precisa necessariamente usar o A1. Pode usar o A1 aqui no lugar do AK? Pode. Mas pode usar qualquer outro termo também. E agora vamos falar sobre a representação gráfica de uma PG. Vamos pegar um exemplo aqui. A seguinte PG. Não vou pegar valores muito grandes para não ficar difícil de esboçar no gráfico. Essa PG, tá? Como que vai ficar se eu representar ela graficamente? Lembram lá da PA? Eu vou montar pares ordenados envolvendo o N e o AN. O N seria o meu X e o AN o meu Y, certo? Então, aqui, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e assim por diante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Então, olha lá, o primeiro termo é 1, então 1 vai ligar com 1 mesmo. O segundo termo é 2. O terceiro termo é 4. O quarto termo é 8. Gente, isso vai gerar uma curva exponencial. Se a gente ligar esses pontos, a gente vai ter uma curva
exponencial. Porque a fórmula tem expoente, né? Qual que é a fórmula do termo geral? É A1 vezes a razão n menos 1. A exponencial, lembram como que era uma função exponencial? É da forma base elevado a x. Então, aqui seria a nossa base, aqui o expoente, e a diferença é que tem um número na frente multiplicando, ok? Então, é uma curva exponencial, ela nos lembra a função exponencial, certo? Agora, vamos falar em interpolação geométrica. Olha só, o que é interpolação? Lembra que a gente falou lá em aritmética? Lá na aritmética, a gente iria inserir os termos de forma a obter uma PA. Aqui a gente vai inserir os termos de forma a obter uma PG. Então, olha o exemplo. Eu quero interpolar 5 termos geométricos ou 5 meios geométricos, por isso que eu sei que é uma PG, geométricos, todos positivos, entre raiz de 3 e 8 raiz de 3. Então, vamos lá. O primeiro termo, A1, vai ser raiz de 3. Aí, eu quero inserir 1, 2, 3, 4, 5 meios geométricos, de forma que o último seja 8 raiz de 3. Gente, se eu vou ter 5 aqui no meio, mais os 2 da ponta, eu vou ter 7 termos. A minha PG é formada por 7 termos. Vamos jogar na fórmula do termo geral. Quem que vai ser o AN? 8 raiz de 3. Quem que vai ser o A1? Raiz de 3. A razão eu não sei, é isso que eu tenho que descobrir para poder montar os termos. E o N menos 1, 7 menos 1. Raiz com raiz dá para simplificar. Vai ficar razão elevado à sexta potência. Vou passar essa sexta potência como raiz sexta de 8. Simplificando, olha o que eu vou fazer, gente. A razão vai ser a raiz sexta, vou fatorar o 8, que é 2 ao cubo. Então, eu posso simplificar o índice da raiz com o expoente. Então, vai ficar raiz quadrada de 2. Então, essa é a razão. Vamos ver se funciona? Vamos lá, vamos multiplicando por raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2. Raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 2. Raiz de 12. Daria para fatorar. Raiz de 12 vezes 2. Raiz de 24. Raiz de 24 vezes raiz de 2. Raiz de 48. Raiz de 48 vezes raiz de 2. Raiz de 96. Raiz de 96 vezes raiz de 2 daria raiz de 192. Ué, não deu esse valor, mas é porque esse valor está fatorado. Olhando assim não parece ser igual, mas o 8 raiz de 3 é a raiz quadrada de 192 fatorado, certo? Lembrem que quando a raiz não é exata, a gente costuma fatorar. Então, vamos fatorar o 192 para a gente observar que eles são o mesmo valor. 192 fatorado por 2 vai dar 96 por 2. 48 por 2, 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. A cada 2 números a gente tira um da raiz, porque é raiz quadrada. 2, 2, 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8 e o 3 vai ficar dentro da raiz. Olha lá, 8 raiz de 3. E a gente poderia fatorar todos os outros valores anteriores também, ok? Então, fizemos um exemplo de interpolação. Agora, a gente vai verificar as duas propriedades da PG. Então, propriedades. Olha só. Então, a gente vai ter também duas propriedades. A primeira dos termos equidistantes.
Olha lá, para isso a gente vai trabalhar com dois exemplos. Um com uma quantidade par de termos e outro com uma quantidade ímpar de termos. Primeiro exemplo, eu vou pegar aqui, ó, 2, 6, 18 e 54. Segundo exemplo, 2, 6, 18, 54 e 162. Lembram da PA? Na PA, quando a gente somava os termos equidistantes, primeiro e último, segundo e o penúltimo, a soma era constante. Aqui na PG é a multiplicação. Olha só, 2 vezes 54 vai dar 108. 6 vezes 18 também dá 108. Se a gente multiplicar, também dá 108. Ok? Aqui, 2 vezes 162, se a gente multiplicar, dá 324. 6 vezes 54 também dá 324. E esse número que sobrou sozinho, ele vezes ele mesmo, também dá 324, ou seja, ele é o quadrado da 324. E a segunda propriedade é do termo médio. Se a gente considerar 3 termos, o termo médio sempre vai cumprir, ser a média geométrica que a gente fala dos outros 2 termos, certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar o primeiro exemplo, esse exemplo para mostrar que funciona. Já vou explicar o que é média geométrica. Então, olha lá. Aqui, se a gente considerar esses 3 primeiros, se eu multiplicar 2 vezes 18, 36. Se eu extrair a raiz quadrada, vai dar 6. Aqui, se eu multiplicar 6 vezes 54, vai dar 324. Se eu extrair a raiz quadrada, vai dar 18. Então, olha que interessante. Quando a gente está considerando 3 termos, o AN, o próximo e o anterior. Quando a gente está considerando 3 termos de uma PG. Sempre que a gente multiplicar as extremidades e extrair a raiz, a gente vai obter o termo do meio. Ou ainda, eu prefiro escrever assim, ó, que o termo do meio ao quadrado, vamos fazer assim que eu acho que fica a fórmula mais bonita. O termo do meio elevado ao quadrado é o produto das extremidades. Então, essa é a propriedade do termo médio, ok? O que vem a ser média geométrica? Porque lá na PA, o termo do meio é a média aritmética. A gente soma esses 2 termos e divide por 2. O que é média geométrica? Média geométrica, a gente multiplica uma quantidade de termos e extrai a raiz, onde o índice é essa mesma quantidade de termos. Então, se eu estou multiplicando 3 termos, eu extraio a raiz cúbica. Se eu estou multiplicando 2 termos, eu extraio a raiz quadrada. O nome disso é média geométrica. E para finalizar, a gente vai falar sobre a soma dos termos de uma PG. Então, vamos falar sobre a soma dos N primeiros termos de uma PG. Soma dos N primeiros termos da PG. Gente, a fórmula também tem uma demonstração, não assim, né, tão interessante como a da PA, mas aqui a gente só vai apresentar a fórmula. A soma dos N primeiros termos de uma PG é o primeiro termo vezes a razão elevado a N menos 1. Cuidado, não confundam com a fórmula do termo geral, onde esse menos 1 está lá no expoente. Aqui não. Dividido pela razão menos 1. Dá para apresentar assim também, ó, que é mais comum colocar só aqui, dividido pela razão menos 1, ok? Então, vamos fazer um exemplo. Eu quero fazer a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Poderia construir até o 10º termo e somar, sim, mas a ideia é usar a fórmula, porque já a pessoa se pensa, pede, né, 100 primeiros termos.
Da PG, gente, é muito difícil pedir mais que 10 termos, porque é uma potência, sem calculadora, tipo num vestibular, alguma coisa assim, fica mais difícil de fazer, né? Mas da PA é mais comum pedir soma de 100 termos, de 1000 termos. Mas enfim, como é que eu faria? A soma, então, eu quero a soma dos 10 primeiros termos da PG. S10. S10 seria o A1, que é 5, vezes a razão. Qual que é a razão aqui? 2, eu estou multiplicando por 2, elevado a n, menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, vai ficar 5 vezes 2 elevado à 10ª potência, 1024, menos 1, dividido por 1. Então, vai ficar, que não precisa colocar, vai ficar 5 vezes 1023, que é igual a 5.115. Então, essa seria a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. O interessante, gente, é que a PG existe uma soma que a gente chama de soma infinita. Olha só, vamos ver essa segunda soma, esse segundo caso. Costumamos chamar de soma infinita, mas na verdade é a soma dos termos de uma PG infinita. Então, a PG é infinita, só que não pode ser qualquer tipo de progressão geométrica infinita. Tem que ser uma progressão geométrica infinita, onde a razão, gente, está entre menos 1 e 1. E não pode ser 0. Certo? Olha só, por que uma razão entre menos 1 e 1? Porque ela vai ser 0, alguma coisa. Ou seja, vai ser 1 sobre alguma coisa. Por exemplo, 0,5, que é meio, tá? Essa razão está dentro dessa situação. Menos meio, 1/3, menos 1/5. Todas essas razões geram uma PG infinita, onde a gente consegue fazer a soma de todos os seus termos. Olha que interessante. Vamos pegar como exemplo essa PG aqui. Uma PG infinita. E eu quero uma aproximação para a soma de todos os seus termos. Parece que é impossível a gente conseguir somar uma coisa infinita, mas o interessante aqui é que essa PG ela é uma infinita dentro dessa situação aqui. Então, olha só, quando a gente tem uma PG, que nem no exemplo aqui, né? No caso aqui, a razão é meio, está sendo dividido por 2, de um termo para o outro a gente divide por 2. A razão é meio, então ela se encontra dentro dessa situação. Então, quando a gente tem uma PG nessa situação, ela é infinita, a razão é meio, observem que os termos vão ficando cada vez mais menores. Eles são tão pequenos que quando a gente vai fazer a soma dos infinitos termos, os termos a partir do momento vão ser insignificantes para a soma. Imagine para uma soma, para um montante, você adicionar um número que é 0,00000 alguma coisa, essa parcela vai ser insignificante para o montante. Por isso que é possível a gente fazer a soma infinita, a soma dessas PGs infinitas. Porque a partir do momento os termos são tão pequenos que não fazem diferença para o montante, ok? Então vamos fazer a soma desses infinitos termos. Vamos utilizar a fórmula anterior. Então aqui eu não vou pôr n, vou pôr o infinito, certo? O A1 é 1 vezes a razão é meio elevado a n. Como eu quero calcular infinitos termos, vou colocar o infinito. Menos 1 dividido pela razão menos 1. Observem, gente, que quando a gente fizer meio elevado a um número muito grande, que cresce, 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 a potência de 2 vai ser muito grande, o 1 dividido por um valor, por um denominador muito grande, esse valor vai tender a 0. Então, o resultado disso se aproxima de 0. Então, não vai fazer muita diferença aí no nosso cálculo. Então, a gente vai obter 1 vezes menos 1, que é menos 1, sobre metade menos 1 inteiro, vamos ter menos a metade. Menos dividido por menos é mais, repete o de cima, vezes o inverso do de baixo. Então, essa soma vai se aproximar de 2. Pensa, 1 mais 0,5, mais 0,25, mais 0,125 e assim por diante. Essa soma vai tender a 2.
A gente utilizou a fórmula anterior, mas observem que essa parte aqui da fórmula acaba tendendo a zero. Sendo assim, a gente tem uma fórmula mais simples para a soma dos termos de uma PG infinita nessa situação, que a gente costuma chamar de soma infinita, a fórmula vai ser A1 sobre 1 menos a razão. Então, não precisa utilizar a fórmula anterior, igual eu fiz, dá para jogar direto nessa fórmula, que nem aqui, o A1 seria 1, 1 menos a razão que é meio, ficaríamos com 1 dividido por meio, que daria 2, mesmo cálculo, vai direto aqui para o final. E com isso a gente encerra a nossa aula sobre progressão geométrica.